Boa noite, minha gente querida, muito bem-vindos, muita paz. Vamos sempre orar pela paz. E para nos preparar para a nossa prece, a gente primeiro faz esses estudos e a gente vai se concentrando e se preparando também para ser melhor. E começamos hoje pelo livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias. Deus não espera que você se torne perfeito para fazer o que tem que fazer, porque sabe que é fazendo o que tem que fazer que você se torna perfeito. Claro, né? A gente tem que melhorar, tem que se aperfeiçoar e tem que ir fazendo o que tem que fazer. Não tem que esperar ser melhor, tem que ser melhor e fazer o que for preciso para melhorar. Então vamos para o Livro dos Espíritos, ainda falando sobre sono e sonhos. E Kardec pergunta: durante o sono também acontece quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes. E apesar dos esforços que façamos para retê-las, elas se apagam da nossa memória. De onde vêm essas ideias? Vem da liberdade do espírito que se emancipa e que emancipado, goza das suas faculdades com maior amplitude. São também, frequentemente, conselhos que outros espíritos nos dão. E aí Kardec complementa a pergunta: para que servem essas ideias, esses conselhos, se os esquecemos e não podemos aproveitá-los? Em geral, essas ideias dizem mais respeito ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo. Pouco importa que o espírito as esqueça quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, elas voltarão para inspirar no momento certo. É interessante isso, né? Porque é uma mensagem que vem para o subconsciente. Então a gente pode não lembrar, mas ela está lá no nosso subconsciente e na hora que precisa, ela vai aparecer. Então vamos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está nas Instruções dos Espíritos, no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, com o título Os Últimos Serão os Primeiros. E essa é a missão dos espíritas. Essa é uma mensagem assinada por Erasto, anjo da guarda do médium. É bom lembrar que nessa época não se dava divulgação do nome do médium. Normalmente eram as irmãs. Eu nem lembro do nome delas, mas elas eram duas irmãs que faziam parte da equipe de Kardec. Essa mensagem foi recebida em Paris em 1863. Não escutam já o ruído da tempestade que vai arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas?
Bendigam ao Senhor os que têm posto a sua fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores vêm pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não se assustem mais. As línguas de fogo estão sobre as suas cabeças. Verdadeiros adeptos de espiritismo, vocês são os escolhidos de Deus. Vão e preguem a palavra divina. É chegada a hora em que devem sacrificar para a sua propagação seus hábitos, seus trabalhos, suas ocupações fúteis. Vão e preguem. Os espíritos elevados estão com vocês. Certamente falarão a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregarão o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister, reguem com os seus suores o terreno onde tem de semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Vão e preguem. Todos vocês, homens de boa fé, conscientes da sua inferioridade, em face dos mundos disseminados pelo infinito, lancem-se em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Vão e proscrevam esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Vão, Deus os guia. Homens simples e ignorantes, suas línguas se soltarão e falarão como nenhum orador fala. Vão e preguem, que as populações atentas recolherão ditosas as suas palavras de consolo, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que armem pelo seu caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, pois o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Vão, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, creem sem fazer questão de ver e aceitam os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenham conseguido obtê-los por si mesmos. Vão, o Espírito de Deus os conduz. Marche, pois, avante, falange imponente pela sua fé. Diante de vocês, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Partam então cheios de coragem para remover essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Do mesmo modo que vocês só conhecem os tempos que antecederam a civilização pagã muito imperfeitamente. Sim, em todos os pontos do globo vão se produzir as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Vão, pois, e levem a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrarão fervor e fé. Vão, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levarão, e baixarão a fronte, rendendo-lhes graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem.
Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. Arem. Vão e agradeçam a Deus a gloriosa tarefa que Ele lhes confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparem, pois, seu caminho e sigam a verdade. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Vocês os reconhecerão pelos princípios da verdadeira caridade, que lhes ensinarão e praticarão. Vocês o reconhecerão pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecerão pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecerão finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. É uma verdadeira mensagem de fé, de crédito para todos nós espíritas, né? Que temos uma grande responsabilidade aqui nesse mundo. Mas não é bem pela palavra que a gente vai melhorar esse mundo, mas pelo nosso exemplo, pela nossa prática, que é o que ele diz aqui. Como é que se reconhece o bom cristão, o bom espírita, né? É pelo amor ao próximo, pelo consolo que leva aos aflitos, pela caridade verdadeira, pelo desinteresse pessoal, pela abnegação, pelos seus princípios. E esses não tem que falar, tem que agir. Muito bem. Vamos terminar então as nossas leituras com a trovinha de Casimiro Cunha, com o título Definições, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Se alguém te insulta a ferir-te o anseio de amor e paz, não lamentes nem te irrites, calando-te vencerás.